Olá pessoal, tudo bom? Tudo certo? Salve Maria! Estamos aqui mais uma vez para trazer uma mensagem, uma meditação para você que está nos assistindo nesse momento. É o momento de nós lermos uma mensagem aqui do livro A Palavra Viva de Deus, desse segundo livro, tem outro livro maior, onde foi escrito por Jesus através de um homem simples, Pedro II, Bento da Conceição. Desde 1972 ele foi escolhido, chamado por Deus, para escrever um livro com mais de 4.000 mensagens. Tem um primeiro livro, né? Que é um pouco mais grosso, e esse é o segundo livro. E nessa missão, ele levantava às 4 horas da madrugada, dentro da capela, diante do sacrário, de joelhos, ele recebia as mensagens de Jesus. Jesus pegava na mão dele e escrevia as mensagens. Significa que ele era apenas caneta na mão de Jesus. 4 horas da madrugada levantava diante do sacrário, escrevia as mensagens. Mais de 40 anos ele escreveu um livro com mais de 4.000 mensagens. O que diz as mensagens desse livro, A Palavra Viva de Deus? O que Jesus fala nessas mensagens? Jesus fala como aderir à obediência a Ele, como ter o respeito na casa de Deus, no comportamento das vestes na casa de Deus, como receber o sacramento, né, a hóstia, a comunhão, dignamente, como a Igreja Católica sempre ensinou, de joelhos e na língua, como viver na presença de Deus, no estado de graça, na convenção, como buscar a santidade em meia apostasia, em meia confusão espiritual. E do mais, através dessas mensagens, Jesus alerta dos acontecimentos que estão por vir. Todas as mensagens do livro A Palavra de Deus vêm em conta com as mensagens e aparições de Nossa Senhora de Fátima, de Lourdes, de Akita, Carabandal e outras mensagens. A mensagem é de São Lucas, filho de Maria e de nosso bom Deus. Essas mensagens são de Jesus, de Nossa Senhora e também dos santos e dos anjos que davam aí ao profeta Pedro II. E hoje nós vamos trazer a mensagem de São Lucas, que ele fala: toda esta obra magnífica é do poder do Espírito Santo. A mensagem dia 23/4 de 2016. Todas as conquistas vieram do alto e não de baixo. Um raio de luz foi que nos fez santos e a cada um deu carisma diferente. Como é este teu caso, irmão, que não precisaste estudar filosofia ou teologia, com muitos que aqui junto estão, tiveram o mesmo processo que estás tendo. Eu sou São Lucas, que muito estudei para ser um médico. Os ensinos não eram como os de hoje, eram bem diferentes. Quem estudou como eu estudei não tinha esses assuntos que são precisos para ser um padre ou um filósofo. Tudo era com Jesus, como Jesus nos ensinou. Fora disso, quem não admitia os ensinamentos que deveriam vir do alto, não chegava onde eu cheguei. Hoje, sou considerado um dos que mais escreveu o Novo Testamento. E para tu veres, meu irmão, como é que escreverias tudo o que já escrevestes, se não viesse do alto? Olha o tamanho do livro, A Palavra Viva de Deus, em comparação com a Sagrada Escritura. Como podem dizer certos leigos que não tem nada a ver com a Bíblia? Só cego que não consegue enxergar, e mesmo assim não teve outro esta graça que estás tendo, meu irmão, Papa Pedro II. Nome este que ficou para o fim dos tempos. Sabemos que ficas um pouco embaraçado com este teu nome, porque não achares que és o que és, isto por seres simples. Não tenhas medo, tudo vai se ajuntando
ajustando conforme Deus te consagrou. Antes, pouca coisa tu conhecias nestes assuntos, mas hoje já falas abertamente sobre a verdade. E a verdade, palavra esta que deixa esses que se dizem letrados sem saber como é que escreves com tanta facilidade. Irmão, toda esta obra magnífica é do poder do Espírito Santo. Só que não é só como pensas, por seres tão simples. Foi nesta tua simplicidade que Jesus veio a te escolher como o último enviado dele. Tudo isso se justifica perante um Deus que nos criou e que hoje todos nós podemos ver um pequeno homem com um nome tão grande, Papa Pedro II. São Lucas, de Maria e do bom e de nosso bom Deus. A mensagem de São Lucas ao profeta Pedro II. Ele fala realmente da obra A Palavra Viva de Deus, do livro A Palavra Viva de Deus, e fala um pouquinho da história do profeta Pedro II. Ele foi chamado por causa da sua simplicidade. Ele era radialista, locutor e também era cantor. Na época ele estava no auge, gravou vários LPs com Teixeirinha, e em 1972 ele ouviu uma voz, Jesus chamando ele. Ele estava no bar e de repente ele ouviu uma voz, bem distante, 3 vezes chamou ele e ele foi ver. Aí ele teve uma visão, que debaixo onde ele estava pisado ali, estava o inferno e do lado estava o céu, Ele teve a visão do céu e do inferno. Nesse momento veio uma água, meio que lavou ele, fez um barulho, e a partir desse momento ele passou por provações e foi escolhido para que viesse ser o profeta dos últimos tempos, Pedro II. Ele passou por necessidades, na época morava em Joinville. Jesus chamou ele para vir para Taquara. Na época todos os filhos estavam todos empregados, cada um com seu emprego, a sua família, e Jesus chamou ele, falou para ele vir para Taquaras, mas que trazesse toda a família. Ele falou para os filhos aceitou e largou todo o emprego que estava em Joinville e veio morar com o pai em Taquaras. Chegando em Taquaras, Jesus pediu ele que fizesse uma igreja de madeira, onde nessa igreja ia manter toda a tradição da Igreja Católica. Tanto que na igreja hoje, o sacerdote celebra virado à frente para o sacrário, as pessoas vestem comportadamente, o homem com sua calça e camisa, a mulher com o seu vestido, com o seu véu, a hóstia entregada de joelhos e na língua. E lá é um santuário, chama-se Santuário de Deus Pai. Lá tem a assinatura que Deus deu ao profeta Pedro II, debaixo do pé de árvore, tem a Sagrada Face estampadas pelos anjos e tem também o livro A Palavra Viva de Deus. O Santuário de Deus Pai já tem mais de 50 anos. Se você quiser conhecer sobre a obra A Palavra Viva de Deus, sobre essas mensagens, acesse o site www.pvdeus.com.br. Compartilhe esse vídeo, dê seu joinha para que o YouTube possa passar para mais pessoas. Até o próximo vídeo. Salve Maria Imaculada, salve o glorioso São José.